Sejam todos bem-vindos nesta noite de amor, ao qual o Pai nos consagra a união. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, para que a luz dele, que faz morada em cada alma que aqui está, possa se tornar mais quente, mais solícita, acendendo como uma chama. Nutrimos o nosso coração. Obrigado, Deus, Pai Celestial, por trazer-nos a cada um de nós, irmãos encarnados e desencarnados, para estarmos conectados com um só corpo e um só Espírito. Em tua essência, essência maior do teu amor, possamos na noite de hoje submergir-nos em tua misericórdia e sairmos cada qual daqui nesta noite reanimados e reabastecidos de fé, de esperança e, acima de tudo, de coragem para podermos enfrentar aquilo que nos cabe em nossas provas e nossas expiações segundo os nossos merecimentos. Aos irmãos da carne, enfrentai com coragem vossa jornada de provas e expiações, sabedores que tens missões ou pequenas fragmentações de missões diárias para serem cumpridas. Aos irmãos do plano espiritual, as provas e expiações peculiares a cada um também reinam no plano espiritual. Sabeis todos que estamos todos sobre o amor maior, regidos por Deus Pai, controlados e comandados neste planeta por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é para nós o caminho, a verdade e a vida. É por Cristo, é com Cristo e é em Cristo, consagrando o próprio Messias, assim dar-se por aberto os estudos da noite de hoje, na oração que o próprio Messias nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reunimos mais uma noite, na presença de Deus Pai, e acima de tudo, sobre a proteção maior de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é para nós a verdade, o caminho e a vida. E a vida é eterna. Então, assim, Ele estará sempre conosco em nossa jornada. Para aproveitarmos melhor o nosso tempo, na noite de hoje, já vamos abrir para as perguntas. Quem gostaria de iniciar com os questionamentos? Olha, estamos um pouco quanto acanhados na noite de hoje. Só porque a Miriam faltou. Tem aquela vez que a gente falou sobre Jesus Cristo, acho que eu tinha perguntado se era como se Jesus tivesse vindo com um véu assim, não, assim, uma explicação. Com ele foi diferente. Mas às vezes eu tenho dúvida, porque assim, a gente só sabe o que explica na Bíblia e nem sempre o que explica na Bíblia é realmente, né, que sempre tem uma tendência. Mas no caso da concepção dele, realmente, espiritualmente, como se explica isso? Foi mesmo, como a gente fala, do milagre que ele foi colocado dentro do peito de Maria? Se houvesse tal inserção ou privilégio sobre o nascimento de Jesus, haveria de haver perante outros, porque são tantas mulheres que oram ao Pai em busca de ter em seu ventre uma criança. Seriam os ouvidos de Deus diferentes? Deus é o mesmo, Ele é amor absoluto.
Não existe concepção sem a fecundação de um óvulo e de um espermatozoide. Nos dias atuais, há a inseminação in vitro, mas nos dias atuais, há 2000 anos não. Então, houve sim a fecundação, houve o pai de Jesus biológico natural. O que se precisou mistificar Maria foi por causa de uma desconstrução da própria vida de Jesus. Porque não são poucos os relatos das Escrituras, até postas na Bíblia, lembrando que a Bíblia fora codificada 400 anos depois de Cristo. E são apenas algumas escrituras, não são de todos os discípulos. Então, foram selecionados a dedos aqueles que caberiam na codificação da Bíblia 400 anos depois. Houve muita tentativa dos irmãos de Jesus em tirar a atenção de Maria a Jesus. Maria relutou muito porque era mãe, amava Jesus, mas tinha outros filhos que taxavam Jesus como louco, porque assim ele foi taxado na sua cidade natal, em Belém. Ele foi proibido de lá pisar, porque ele era herético. E assim fora taxado Jesus na sua cidade natal. Maria lá permaneceu. Maria, na toda a trajetória de Jesus, ela teve que lutar muito contra este preconceito. Isso está nas Escrituras, não postas na Bíblia, mas em outras, falando dos irmãos biológicos de Jesus e da concepção. E precisou se formar esta ideia de Maria Virgem Imaculada para criar uma atmosfera sacrossanta para a mãe Messias. Mas, em verdade, o espírito de Maria era límpido, cristalino. O espírito dela era angelical. Mas não podemos, se a ciência demorou tantos milênios para fazer a inseminação artificial, não podemos delegar qualquer outra forma a não ser esta. Seríamos nós irmos contra a ciência. O que a ciência não prova, nós não podemos advertir. O fato houve uma inseminação, toda a história contada, ela é uma história sim rica, com algumas mudanças de fatos, ou da própria cronologia do casamento em si de Maria. Mas Maria teve outros filhos, houveram irmãos de Jesus, e isso ficou claro em algumas escrituras traduzidas que não tiveram tanta observância. Quando Jesus chega e Maria vai, ele está com o mestre e está muito cheio. E Maria manda um recado para um dos seus discípulos: ide, procurai Jesus e falar que sua mãe e seus irmãos estão aqui fora. E Jesus, na mesa com todos, responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a não ser estes que me seguem há tanto longo tempo? Mostrando-se que ele aceitava Maria como mãe, mas que os seus irmãos não importavam os laços sanguíneos, que eram aqueles que estavam com ele na jornada. Então, isso é muito notório e está em outras escrituras que não foram trazidas para a codificação da Bíblia. Mas a verdade dos fatos não risca em um milésimo a santidade do Espírito de Maria e a benfeitoria que ela fez. Porque imagine vós uma mulher naqueles tempos ao qual o filho fora julgado como um criminoso e os próprios outros filhos dela assim o categorizavam como louco e como pecador, como um verdadeiro criminoso. Então ela foi santa em vida, era santa em espírito e continua santa. Não muda em nada o verdadeiro fato, que deve ter congruência com a ciência do homem, perante a história narrada e a que conhecemos. Então, para nós, para todos, para a eternidade, a ideia do Divino Espírito Santo, da fecundação sem a gravidez, sem propriamente a fecundação de um espermatozoide, como se fosse possível um espermatozoide do além, gerado não houve, não tem como, até hoje não é provado pela ciência, mas não risca em nada de Maria. Apenas uma necessidade vista, pois, na própria Igreja Católica Apostólica Romana, a introduziu como santa, e assim está, e o nome dela é Santa. Então está tudo certo.
Seria ele injusto, porque tantas são as mulheres que oram para terem filhos e não têm matrimônio? Poderíamos delegar um amor igual com um Deus único para todos. Seria Deus um seletista. Então você não pode pedir milagres para Deus que Ele não poderia fazer com todas. Então existe milagre. Existe milagre, não existe seleção de milagres. O milagre ele existe segundo a obra, é o teu merecimento. É o teu merecimento. Posso falar a vocês o exemplo de um milagre, o que é relatado como milagre a vocês, e que para nós não é milagre, é apenas o merecimento. Certa feita, uma moça, jovem até, mãe solteira, estava com seu filho adoentado, e a família dela naquele tempo, por ela ter engravidado sem um casamento, a expulsou de casa. E ela, no interior de São Paulo, começou a perambular entre as regiões de fazenda, porque não existiam tantas cidades naquele tempo, sem muito acesso, sem energia elétrica. Ela foi pela mata com o seu filho. E durante essa jornada, sendo expulsa de casa com o seu filho, foram tomando chuva, sol, vento, friagem, e ela adoeceu. Mas ela adoeceu muito com uma pneumonia gravíssima. E ali ela estava. Que culpa tinha esta mãe que estava com seu filho? Em nenhum momento ela abandonou o filho, para nada. Mesmo doente, ela amamentava o filho. O tamanho era o amor dela, mesmo muito jovem, para com aquela criança. Em nenhum momento ela teve culpa da cultura ignóbia ao qual nós vivíamos até pouco tempo. Porque se hoje podes achar injusto uma mãe ou impossível uma mãe expulsar uma filha que engravidou sem ter um casamento, se voltarmos a 30 anos era comum. Era o aceitável pela ignorância cultural ao qual estavam submergidos os brasileiros encarnados há 30, 50 anos. Então, hoje parece um espanto, mas isso acontecia, e ainda dependendo da região, dependendo da crença ou da utopia religiosa, ainda acontece. E neste tempo ela estava perdida, e ela adoeceu gravemente, ao qual o plano espiritual roga ao Pai: Senhor, eis a nossa irmã, que as circunstâncias da vida veio a fazer com que o seu corpo a quebrantasse, que o mau zelo, o mau cuidado da sua própria família o a lançaram em tal tamanho. E esta mulher não resistirá mais 24 horas, se não for acudida e socorrida. Permita-nos, Senhor, que possamos ajudar esta mulher. Aí o plano espiritual recebe uma informação num panorama máximo. O amor que esta menina, que era uma criança ainda, mãe, tem pelo seu filho é tamanho, ao qual a injustiça da cultura ignóbia dos seus parentes faz com que lançaste ela em tal situação. Porém, eu permito que o seu corpo seja curado, segundo o merecimento dela. Qual é o merecimento dela? Mesmo com toda a sociedade a crucificando, mesmo com toda a família durante a gestação orientando ela a fazer o aborto, ela, mesmo muito jovem, não abortou. E quando nasceu, a família deu a opção dela: doe ou vá embora com ele. Ela pegou o filho e foi embora, abandonando o cômodo do lar. Este é o merecimento. É aquilo que desprendemos de nós para o outro. No caso, é um filho. Amar quem a gente ama é fácil, mas se fosse amar quem a gente não ama, seria muito mais majestoso a história. Mas assim ela teve merecimento. E mesmo tendo esse merecimento, ela não foi blindada nem protegida da chuva, do frio e da tempestade para que o corpo a quebrantasse. Porque não seria justo Deus ordenar que pelo ato de amor ela não sentisse frio, ela não fosse pega pela chuva, ou o corpo não adoentasse. Não há essa interferência por Deus. Mas no momento crítico e crucial, os Espíritos levam ao Pai: Pai, as circunstâncias e o amor mostrado por essa mulher é notório de um acolhimento. Então Deus permite, acolham, socorram. Então naquela noite, ao estar embaixo de um curral, algo como um curral,
entre os animais, ela buscava aquecer o seu filho. O leite não saía mais, porque ela estava doente demais e a criança chorava muito. E ela então começou a se desesperar entre tosses profundas e lágrimas. E nesse momento de dor e sofrimento, os espíritos técnicos chegaram e adormeceram ela e a criança. E ela então dorme profundamente. Todos vocês, em determinado momento da vida de vocês, teve um sono muito profundo. Vocês estão bem, alertas, encostam e a pálpebra pesa e vocês adormecem. Muitos de vocês fazem isso sentados aqui. Não é o corpo de vocês que não suporta estar aqui. É os espíritos técnicos fazendo o seu adormecimento, porque é necessário vir à alma para receber as energias que, acordados, vocês não poderiam receber. Então, quando as pálpebras fecharem muito pesado, fechem e durmam. Não há problema nenhum em dormir na nossa palestra, pois, em verdade, eu vos digo, toda palavra dita pela boca do Douglas, por intermédio nosso, o teu espírito escuta. Guardar a informação. Voltando para ela, este mesmo sono que por deveras acomete vários neste momento, lá acometera nela e ela adormeceu. Fora pego o perispírito dela, desdobrado e levado para o seio da mãe natureza, uma floresta fechada e colocada aos pés de árvores antigas, milenares. E neste momento chegou mais espíritos técnicos que começaram a drenar da seiva espiritual das árvores, conectando a seiva no perispírito da mulher. E o mesmo processo de purificação da seiva de uma árvore passou pelo perispírito dela, tirando todas as toxinas, toda a doença e a enfermidade do corpo, purificando pela mãe natureza. Feito esse processo que demora algumas horas, ela perispiritualmente é levada para o corpo dela e ela então acorda, já sem nenhum sintomas da tuberculose. E ela pega o filho dela que estava adormecido, coloca em seu peito e o dá de mamar e o aquece. Neste exato momento, um centro religioso foi acionado pelos espíritos. Em uma reunião como esta, um dos integrantes tem uma ideia. Vamos fazer visita? Porque tem tantas pessoas neste frio, às vezes a gente consegue resgatar alguém. E 4, 5 aceitam a ideia. Vamos, intuídos pelos espíritos. E eles saem pelas fazendas. Mas não sai a esmo, não existe acaso. Existe ordem do Pai. E eles saem e procuram. Quem que eles encontram? Uma mulher. Rapidamente ela é acolhida, levada para o centro religioso. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui fala que estandarte é este grupo? Vou dar 4 opções: católico, evangélico, espírita, Jeová. Qual que foram que resgataram ela? Evangélico. Sabe por quê? Porque o espírita é acomodado. O espírita, ele absorve livros, conhecimento, e ainda não pôs em prática. Quem coloca em prática culturalmente é o evangélico. Quem que está no presídio agora? O católico, o espírita ou o evangélico? Quem que está no hospital de base agora? Espírita, católico ou evangélico? Não ergamos uma só palavra contra nenhuma religião. Porque todas as religiões são necessárias, porque todas elas têm obra. Seria um erro muito grave julgarmos qualquer religião. Só para que vocês entendam o panorama. Ela foi resgatada, foi levada para a igreja evangélica. Na igreja evangélica ela recebeu um quarto, carinho, amor, aconselhamento e doutrinação. Fora cuidada, zelada, ela e o filho dela, e dentro da igreja encontrou um matrimônio e foi feliz para a sua vida. Aonde é o milagre? A vida dela. Por quê? Porque Deus selecionou ela? Não. Porque quando ela podia ter abortado, ela falou não.
Quando a família colocou para ela, ou você ou seu filho, ela falou, eu e meu filho vamos embora. Porque mesmo com o corpo aquebrantado, sem leite para dar, ela não desgrudou por um minuto o filho dela do colo dela. Então ela não recebeu um milagre, ela foi merecedora do milagre. Porque se você perguntar sobre o milagre, seria Deus injusto ofertar o milagre àqueles que têm câncer e se curaram? E aqueles que tiveram câncer e não se curaram e morreram, seria punição divina? Não seria o mesmo Deus de amor. Deus não nos dá e não nos tira. Ele nos oferta. Faça a tua obra. Por isso que quando Jesus diz, no final, é cada um segundo a tua obra, é a tua obra que é colocada em posta se você é merecedor ou não de uma atenuação em algum processo árduo e argiloso que por deveras o teu perispírito não precisava passar, mas está passando. Como o caso dela. A cultura, a sociedade, por um ato que ela cometera, a julgou, a criminalizou e a expulsou do seio de sua família. Ela não teve culpa dos atos ignóbios de uma cultura toda, mas ela teve amor sempre. Então o milagre existe, sim, a todo instante, a todo momento. Só que é segundo a obra, não segundo a seleção de um pai. Que hoje você, amanhã você, não, você eu vou deixar sofrendo mais um pouquinho. Não temos como conceber esta ideia deste Deus. Deus é amor. E Ele nos ama por igual. E para não fazer distinção, Ele deu o livre-arbítrio. Então você faz a tua obra. Só não reclama da consequência, porque é a tua causa. É a tua ação que te traz a consequência. Não reclama e segue. Porque tudo se encaixa com o tempo e tudo se encaixa com o amor. E a vida continua. Nesta, na próxima. Milagres existem, como eu te narrei. Quem cura o corpo através de milagre é a mãe natureza. É a natureza. Porque ela tem todas as propriedades de curar o corpo biológico. Todas. Não, no entanto, que quase ou a totalidade dos medicamentos que vós conheceis vem das propriedades e dos estudos do reino vegetal, do reino mineral, vem da natureza. Então, também como os seus corpos são curados pela medicina da natureza, a vossa alma também é curada pela natureza. Tomar um banho de mar, sentir a energia do mar em seu corpo, lavando-o biologicamente, espiritualmente, e saia do mar. Você tem 2 toneladas a menos. Você foi banhado por uma força magnética estrondosa. Tomar um banho de cachoeira e verás o seu corpo ficar muito mais leve, com a alma reluzir. Buscai o contato com a natureza, respeitando-a em todos os seus sentidos, desde o minério mais frágil ao minério mais forte. Respeitai desde a planta menor à planta mais robusta. Respeitai os animais de todas as sortes. Então viverás em comunhão. E quando precisar da natureza, ela te servirá. Agora as pessoas querem um milagre, buscam um milagre e abandonam animais, maltratam animais, destroem a natureza, sendo que é da natureza que poderia vir a energia da cura do teu corpo, seria da natureza a origem do teu milagre. Em vida, você não a respeita. Mesmo que Deus fale, olha, este filho meu pode ser curado pela natureza porque ele tem um bônus. Na hora que chegar na natureza, a natureza tem a energia dela também, e ela reconhecerás a tua, e não serás pleno o teu restabelecimento. Por isso que pessoas que destroem a natureza, que maltratam os animais, ao tomar um banho de mar, é a mesma coisa que tomar um banho de lama. Não sente nada. Respeitai os reinos. Então, quando necessitar deles, será limpo. Os animais não com essa energia também de cura de sempre. Sempre. Toda a
a energia viva ou anímica, ela é divina. É uma troca. Nós somos hóspedes deste planeta. Entendam que nós, do reino hominal, quando estamos encarnados, ou do reino espiritual, aqui do lado de cá, somos hóspedes. Nós não somos donos nem proprietários deste planeta. Nós somos hóspedes. Quando melhoramos e temos condições para ter um hotel melhor, nós deixamos a Terra e vamos para um hotel melhor. É a nossa evolução, é a nossa ascensão. Assim, quando nós maltratamos, regredimos, estagnamos muito aqui, somos convidados a ir para um hotel de menor estrela. Então, somos hóspedes, não somos proprietários. Somos hóspedes recentes. O reino animal está na Terra muito antes do reino nominal. O reino vegetal muito antes do reino animal. Somos nenéns neste planeta. Tudo que aqui os tem há bilhões de anos, muito antes da nossa imersão neste planeta. Então é como se nós fôssemos uns hóspedes num hotel, e ao entrar no hotel, não respeitamos as regras do hotel, não pagamos a diária certa e ainda reclamamos do serviço. Vamos lá e damos uma estrela. Hotel horrível. É muito calor, é muito frio, é muita chuva, é muita... Só reclamamos. Ao sermos gratos por estarmos hospedando este hotel. Ah, mas este hotel é de segunda estrela? É de segunda estrela. Se sendo de segunda estrela existe na força da natureza tamanha beleza, quem dirá um hotel de 3 estrelas? E o de 5 estrelas? Então, a beleza que temos neste hotel de 2 estrelas deveria ser para nós já um adjetivo de querermos conhecer o de 3, o de 4, o de 5, porque se tão belo é este de 2, como seria então, Pai, o de 5 estrelas que é a tua morada? Mas não valorizamos, destruímos. Ah, mas o homem vai destruir a natureza? Não, já disse isso a vocês. Nós somos formigas perante a mãe natureza. Nós somos formigas, não somos nada perante a força energética deste planeta. Nós somos hóspedes. E quando o planeta virar para nós hóspedes e falar, estou fechado, nós temos que deixar este planeta. Assim como já aconteceu em outros planetas. As energias do planeta têm vida própria. Nós somos hóspedes. E antes que qualquer ser humano consiga destruir a natureza, nós morremos biologicamente. Não há ser humano que possa desflorestar uma mata sozinho em uma vida. E quando há um desmatador e ele desencarna, meus irmãos, ele vai ficar, cada árvore que ele derrubou, 10 anos no plano espiritual. Faça a sua escolha. Então, somos formigas minúsculas perante ao planeta. Devemos respeitar as regras do planeta. E é tão simples respeitar as regras do planeta. Respeite cada reino. Ah, mas a mãe natureza é agressiva. Se eu for na mata encontrar uma cobra, ela me pica, ela se defende. Os animais mais carnívoros, eles não veem muito tumulto, porque Deus assim os fez. Eles só se defendem no seu habitat, ou quando são ameaçados. Eles têm uma audição sensível demais. Ao escutar a voz humana, eles correm. Os animais mais predadores, eles se afastam dos humanos porque não conseguem ter ação perante a voz humana, porque eles foram feitos assim, porque eles são o planeta. Nós somos hóspedes e eles cuidam bem dos seus hóspedes. Eles são criados assim. Você não vê um ataque de uma manada perante aos encarnados na cidade, porque eles são feitos geneticamente para viverem longe da cidade, para respeitar o ambiente dos encarnados. O encarnado vai lá para a floresta, vou acampar no mato. Ah, é lindo acampar no mato? Ótimo. Cuide bem, recolha seu lixo, faça tudo certo. Porque se você for negligente, você vai pisar numa cobra, você vai fazer... Acontecem coisas estranhas.
porque você está desrespeitando um reino muito mais poderoso do que o seu reino, que está de você. Acharmos que somos maiorais perante a natureza é o maior dos erros, porque a natureza é muito mais poderosa. E de quando há uma tragédia da natureza, não podemos fazer nada, só desencarne em massa. Não podemos. E, nesse sentido, o reino animal tem tudo a ver com a nossa evolução. Ele nos ajuda sim. Relacionada com o nosso. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai encarnada e ela faz um pedido, vamos supor, todo mundo, né? Ah, eu gostaria disso, gostaria daquilo, ela tem um objetivo. Quando ela faz uma oração, ela tem fé. Então é como se fosse analisado. Aí pega a ficha da pessoa e olha esse merecimento que ela tem. Porque, por exemplo, Jesus falou, se você tiver a fé, um grão de mostarda. Aí qual seria essa medida? O que um encarnado consegue com a fé, com a medida do que ele merece? Ok, interessante. Todas as orações são ouvidas. Todas. Todas as lamentações também. Então, não é levado ao plano celeste apenas suas orações. É levado as tuas orações, as tuas ações, suas reclamações, tuas queixas, teu dia a dia, tua bondade, tua maldade. É um conjunto da obra. Seria muito fácil. Leva só a oração. Esquece o resto, apaga. É assim. A oração, quando ela é posta, ela é analisada com o seu conteúdo, com quem você é. Ok? Vamos lá. Você quer pegar um empréstimo no banco. O que o banco vai fazer com o teu CPF? Consultá-lo, correto? Aí ele vai falar, eu te empresto ou não te empresto, correto? É a mesma coisa da oração. Você faz a oração, ele vai analisar teu CPF. O que é teu CPF? Tua vida. Olha, eu quero ficar rica. Pois bem, nossa, que oração. Vamos analisar aqui. Você quer ficar rica quanto? Você acorda às 10, almoça às 2, janta às 8 e dorme às 3 da manhã. Qual horário estaria disposta a trabalhar? O quanto você estaria disposta a trabalhar para ter riqueza? Ah, não muito, porque tem a inclinação da preguiça. Mas é levado em conta também as outras vidas ou não? Sim, também. Porque se você é preguiçoso nessa, na outra você foi mais. Então, se você melhorou, tem essa atenuação da melhora. Porque o preguiçoso não é dessa, é outra, é outra, é outra. Na ideia, você tem que ficar menos preguiçoso. Nem no caso da riqueza, eu falar que às vezes tem vezes que é por merecimento, e às vezes é como se fosse Por um carne, teste. exato. É carne. Podemos falar isso logo em seguida. Só completando. A oração ela é colocada, só que ela é analisada segundo a tua conduta de vida. Segundo a tua conduta de vida. E quando você faz uma oração e essa oração encontra consentimento aqui, então é preparado a resposta da tua oração. Isso não é imediato. Porque às vezes você faz uma prece e você está vivendo corretamente, você está esperando, mas precisa ter mais pessoas envolvidas, um acontecimento maior e que isso delonga tempo. Então, eu digo assim, as orações daquele que tem 20 anos foram as orações que ele fazia quando ele tinha 5 anos de idade. O que você recebe com 20 anos é aquilo que você pediu com 5, 6 anos. Quando você tem 30, você começa a receber aquilo, se você for merecedor, quando você fez a oração de adolescente. Aí quando você tem 40, você começa a receber as orações dos 20. É muito difícil alguém fazer uma oração e já ser atendido. Porque você só faz uma oração quando você precisa, correto? Você está precisando de algo. Se você conseguir entender que você não precisa de nada, que tudo depende de você, que é uma questão de ação, de mudança de conduta, de postura, você vai rezar para quê? Você não precisa. Porque você sabe que você tem essa capacidade. Você não entendeu? A oração é o pedido daquilo que você não deu conta. Mas ela falou Mas da você fé. pede. E aí, onde
falar da fé. Então, a oração que nós temos costume de fazer é na nossa fraqueza, é naquilo que não conseguimos como orações verdadeiras, verídicas, entende? Então você ora pedindo um atalho, um subterfúgio, alguma coisa, porque nós não estamos conseguindo. Quando envolve saúde, ok? Assim funciona. Agora vamos falar da fé. Então eu falo a vocês que a maioria das orações é pedindo algo. São escutadas, mas tem que ser puxado no CPF. Tem um consentido, tem que ser merecedor. É uma análise. E ela não vem imediata, ela vem mais à frente, se você fizer aquilo que for disposto a fazer. Okay? A fé. Quando nós falamos da fé, a fé é algo que não se toca, que não se vê, que não se sente. Ela é invisível aos olhos da carne. Só que a fé, ela é aquela certeza que guardamos no coração de que não estamos sós e que o que é nosso encontrará uma forma de chegar até a gente. Só que nós temos que estar prontos e atentos. A fé é a certeza que mesmo numa tempestade, você vai encontrar um porto seguro logo mais à frente. Isso é a fé. A fé não tem nada a ver com a oração. Eu vou fazer uma oração com bastante fé que eu vou ser atendido. Não. Porque a oração não precisa ter fé. Porque se você falar que a oração tem que ter fé, você está selecionando as pessoas. Essa tem fé, essa não tem fé. Essa oração presta, essa não presta. A oração não tem que ter fé. Não tem que ter fé para orar. Eu já disse a vocês, as pessoas vão fazer um assalto. Olha, a gente vai roubar aquele banco. Vamos se reunir aqui e pedir para Deus. Vem cá, todo mundo em volta. Pai, proteja o nosso assalto. E se precisar matar, a gente não mate muito não. Mas que não haja policial, e você tire as polícias da rua e a gente faça um assalto bem sucedido. Isso é fé. Mesmo no terremoto, eu estou achando que vai acontecer. Isso é a fé. É uma oração com fé, ou não? Lógico que é. Nós estamos roubando um banco e estamos pedindo para tirar a polícia da rua. Porque é ato de mais fé que isso. Isso é fé. Vamos tirar. Que adormeça todos os policiais. Isso é fé. Isso é fé. A oração ela é dita. Nós fazemos a todo momento. A fé não está ligada à oração. A oração nós fazemos a todo momento. A fé é o ato de crer sem ver. De acreditar que mesmo que tudo esteja perdido, nós vamos encontrar um caminho. A fé é isso. E ela não tem nada a ver com oração. Então esquece. Eu preciso estar de joelho porque minha oração é mais forte por causa da fé. Não. A fé é saber que tudo tem seu tempo. A fé é aquilo assim: Senhor, eu encontro uma situação difícil com uma pessoa da minha família, mas eu sei que teu é o tempo, porque eu já fiz de tudo, não consigo resolver. Então essa é a minha prece. Se puder fazer alguma coisa aí de cima, me ajuda, porque aqui está difícil. Isso é uma prece. A fé é guarda no coração, e no tempo certo as coisas se resolvem. Oração e fé. É a diferença. A fé é a certeza de que vai acontecer. Se é o mês que vem, no ano que vem, daqui a um mês ou não. Espero, Douglas, se não seja daqui a 20 anos, mas a fé é isso. Porque você tem que esperar. Tem que confiar. A fé você espera, a oração você faz 10 por dia. A fé você tem que esperar e confiar cegamente. É a certeza de que tudo vai dar certo. Porque, em verdade, vocês já tiveram a percepção que tudo dá certo? Alguém aqui está no fundo do poço a vida inteira? Já colocaram a cabecinha para fora. Caiu de novo, né? Coloca para fora. É normal, porque está encarnado. Não seria diferente. Este mundo é de provas e expiações. Não é elevação. É de prova e expiação. É isso aqui. Mas ninguém vive no fundo do poço uma vida inteira e ninguém vive acima dele uma vida inteira. Isso oscila, porque é o planeta de provas e expiações. É a condição do planeta. Não tem nada a ver. Então, nessa condição, a oração faz com que você respire. A fé faz assim: estou respirando.
mas eu tenho fé que eu vou cair de novo, porque já foi isso. E se cair está tudo certo, eu vou levantar de novo e vai embora. Conseguiram entender? O merecimento na oração, ela existe porque quando você faz a oração e a oração faz sentido com quem você é, com as suas atitudes, tem merecimento. Então, não demora 10, 15 anos, bem mais rápido. Talvez com 10 anos. Você vai. O merecimento, ele acelera os processos. Essa é onde entra o merecimento. A fé é a arte da espera e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque não há sol que brilhe 24 horas e nem lua que fique 24 horas. Ok? Vamos ver. Entendi que a gente não evolui por atalhos. Perfeito. Isso, do meu ponto de vista, está muito ligado ao princípio da vibração. Agora, como melhorar a nossa vibração para que consiga cada vez mais evoluir de forma positiva? Perfeita a tua pergunta. O campo vibracional, ele é um campo eletromagnético. E toda vibração é eletromagnética. Jesus já deixou o modo operante. O Novo Testamento deve ser seguido. Se você ler o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, você encontra todas as respostas. O Espiritismo, ele fez digamos assim, compilado, trouxe para o contemporâneo do século XIX e ofertou o mesmo ensinamento com uma nova roupagem. Então, o Espiritismo, na doutrina Kardec, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra o modo operante com uma roupagem mais moderna, mais contemporânea. Mas é o mesmo ensinamento da Bíblia, é o mesmo ensinamento de Jesus, é o mesmo ensinamento das Escrituras. Então, aqui estão os ensinamentos morais. A nossa vibração, se eu falo para você que toda vibração é um campo eletromagnético, as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas de celulares são emancipações de ondas eletromagnéticas que os seus olhos não veem, mas que lá estão. Esta propagação, quando trazemos para o eu íntimo, ela só se é possível através de um órgão do corpo biológico chamado cérebro. O cérebro, ele pulsa eletricidade. E dentro do seu cérebro estão os teus pensamentos. Mudar a tua vibração é vigiar os teus pensamentos. Porque tudo que você pensa, ele emancipa. Essa é a tua vibração. Teu pensamento é captado pelo teu cérebro, que é um órgão, e ele pulsa energia. Quando lançada pela sua boca, você fez uma ação biológica que gera um karma. Então, pela vogal, você fez uma ação. Cada ação, uma consequência. Mediante a reação da tua palavra, das tuas ações. O teu campo cerebral, ele pulsa energia. Então, para mudar a sua vibração, não é apenas com bons atos. É com vigília constante dos teus pensamentos. Porque você muda os teus atos com atenção. Se eu tratei mal alguém, eu vou procurar não tratar mal. Se eu fui ríspido com alguém, eu vou tentar ser mais gentil. Então você vai mudando as suas atitudes através da vigília de suas ações, com base no Evangelho, ensinamento moral. Então você tange as suas ações pelo ensinamento de Jesus, sendo mais gentil, sendo mais amor. Você muda as suas ações, mas a tua vibração não muda com as tuas ações, porque ela é magnética dos teus pensamentos. Porque muitos são os que fazem caridade no campo carnal, mas que guardam nos seus pensamentos verdadeiros algozes, que fazem caridade só para se sentirem maiores. Isso não engana. Então, há muitos religiosos usando-se da palavra, usando-se dos atos para serem ícones, mas que sua mente pulsa e vibra outra coisa. Então, ações deve ser embasada pelo Evangelho. Vibração é o controle absoluto do nosso pensamento. Isso é vibração. Então, não é só obra feita, é aqui. Quer melhorar de fato, vibracionalmente, é aqui. É aqui. Quer um exemplo? Só para que vocês possam entender. Vamos usar o exemplo de um vendedor. Ok? Um vendedor mentiroso. Ele, quando abre a boca,
ele vende porque ele conta um monte de mentiras, correto? Ele se torna um bom vendedor porque ele usa a mentira que está no campo cerebral dele para vender. Tudo certo, a ação dele. Porém, vibratoriamente, ele emana uma energia ruim. Por quê? Ele é um lubrificador, ele é um enganador. No núcleo de trabalho, quase ninguém vai gostar dele. Porque no trabalho, diariamente, você troca energias vibracionais. Então você conhece um profissional que trabalha contigo, não porque ele fala ou porque você conhece pela vibração. E quando ele recebe um cliente sensitivo, que além da palavra sente a vibração, ele não consegue vender nada. Entende? Então você sempre vai ter o vendedor mentiroso. Porém, se o vendedor for honesto e for correto, ele vai ser uma pessoa na voz e uma pessoa em vibração. Então ele vai conseguir vender mais com mais constância e vai ter mais paz entre os colegas de trabalho. Isso é vibração. Vibração, ação. O que nós temos que ter é coerência naquilo que está aqui, daquilo que sai por aqui. O oposto disso chama hipocrisia. Só avisar mais cara de Jacó. Mitológica. Ela exemplifica o que o Espiritismo trouxe como ascensão dos mundos. São separações planetárias em 5 estágios planetários. Se você puder trazer para a escada de Jacó, você vai ver uma ascensão, porém em escadas. O Espiritismo traz em graus de evolução de mundos. Então é apenas uma metáfora para o tempo para nós espíritos aqui, naquele tempo, na cultura que tínhamos. A continuação desta metáfora é trazida pelo Espiritismo como a escala planetária. Nós estamos no 2º grau da escada de Jacó. Para nós, o nosso nível é vibracional. Exato. Ok? Então é só uma metáfora do ensinamento verdadeiro, que é a categorização de planetas. Então nós subimos uma escada moral. Quando subimos o degrau, nós não permanecemos no mesmo planeta. Ascendemos para um planeta maior. E nós só ascendemos por vibração. E a vibração é exatamente isso que eu narrei a vocês. Ela é o mais difícil. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você vibra. A distopia entre o que você vibra e o que você fala chama hipocrisia. Beleza? Você tem que ser o que você é. Aqui e aqui. Ah, mas se eu ser o que eu sou, não vou ter tantos amigos. Às vezes não. Mas pelo menos você vai ser quem você é. Ok? Perguntas? Não sei se percebeu aos olhos da espiritualidade, como ela enxerga os conflitos geopolíticos entre as grandes potências que, principalmente, os posicionamentos, principalmente na Europa, veja a Rússia acontecendo, por exemplo, Deus, supostamente, dentro da Ucrânia, entre os Estados Unidos e a Rússia, eles dividiam ali parte da Polônia. Isso remonta, se você contar a história, isso é um acordo muito similar, em 37, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Tentaram fazer um acordo ali entre a Alemanha já nazista e os Estados do Reino Unido, e ele não adiantou nada, muito pelo contrário, ele estourou 2 anos depois. Como que a espiritualidade enxerga isso? De fato, existe essa possibilidade de acontecer de coisa? Vamos fazer uma análise de 1937 para o acordo que está perto de ser sacramentado. Acreditamos que esse ano ainda. Lembra você que a Europa passou por um acordo de divisas em 1937 por causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial se encerra devido à gripe espanhola, coloca fim, uma pandemia coloca fim a uma guerra, e logo em seguida tem vários tratados
Em 37 é sacramentado um tratado maior, que não adiantou nada, e desembocou na Segunda Guerra. A Segunda Guerra começou em 1928, mas foi desaguar mesmo criticamente em 1933 até 45, o seu desfecho em suma. Qual que é a diferença do tratado em 1937 para 2025? Tecnologia. Se eu e você estivéssemos lá fazendo um tratado, poderíamos chamar 1000 pessoas para visualizar e validar o tratado, correto? Já seria muito. Como é que reuniríamos 1000 pessoas de diversas nações para serem testemunhas de um tratado? Então vamos supor, inteligentemente que somos, que em 1937 na Europa, iríamos pegar meia dúzia de gato pingado, de umas 4, 5 pátrias, para serem testemunhas de um tratado, correto? Não pode pegar um avião em 1937 e trazer. O que difere de um tratado de 2025? Coloca uma câmera e transmite para o mundo inteiro. Entende o peso que a tecnologia da informação trouxe para hoje? Hoje, se você fizer uma coisa errada no quarto da tua sala e alguém filmar, você estará exposto. Naquela época, não. Então, o que nos traz alento é que nos últimos 100 anos fora permitido trazer do plano espiritual para o plano carnal muita tecnologia, que vai facilitar o traquejo da geopolítica. Porque hoje nenhum líder faz uma vírgula sem que a nação, outras nações fiquem sabendo imediatamente. E só isso acontece porque tem coligação, porque tem tecnologia da informação. A diferença é só a tecnologia. Hoje o mundo é globalizado. O tratado hoje ele é muito mais visto, muito mais auditado e muito mais testemunhas oculares para isso. Naquela época não. Naquela época você fazia um tratado, virava as costas, rasgava, ninguém tinha. Esse documento ia ficar aonde? Então, por isso descumprimento. Hoje não. Então, você disse, a releitura da história. Não há releitura da história. Porque a releitura é pegar algo que já aconteceu e fazer acontecer de novo. Nós não estamos em releitura, nós estamos em escrita. Nós estamos escrevendo a história. É que teimosamente, por vezes, são os mesmos autores. Eles teimam em escrever o mesmo livro. Só que esse livro cada vez tem menos adeptos. Se você buscar em cada século da humanidade, todos os séculos vamos encontrar guerras. E todos os séculos vamos encontrar guerras na mesma região. Oriente Médio e a África, Oriente Médio, a Ásia Norte e a Europa. Porque são os povos mais antigos. Quanto mais primitivos, mais coisas fizemos erradas. Então tudo certo. Estamos em regeneração. Então não se trata de uma releitura. Se trata de uma nova escrita, é um novo livro, com os mesmos autores. O espírito hoje que quer guerra, ele queria guerra ontem. Ele queria guerra no século passado, há 10 séculos passados, há 2 milênios atrás, há 15 milênios. O mesmo espírito, ele teima em escrever o mesmo livro. Só que a humanidade não quer mais esse livro. E hoje, com a tecnologia, está sendo reescrita. Então, fica-se bordões, fica a expressão. Eu vou guerrilhar, eu vou invadir, eu vou... Por que a Rússia não invadiu a Ucrânia? Por que você acredita? Por que ela não dizimou a Ucrânia? Exato. Mas por que ela tem medo da retaliação? Porque qualquer bomba que cair é transmitida para o mundo inteiro. E se ela realmente invadir e matar, e o mundo se voltar contra ela, não sobra a Rússia. Simples. A Rússia não dizimou a Ucrânia porque existe internet. Olha que interessante. Só por isso. Porque se fosse numa época que não existisse internet, ela já tinha invadido. Observação. Se voltar nessa época que não tinha internet, não se chamava Rússia, se chamava União Soviética. E a Ucrânia era União Soviética. Naquela época não tinha internet, então era tudo meu. Hoje tem internet. Só isso. Então, não é uma releitura, é uma escrita. A história está sendo escrita cada dia. O que tem é que, infelizmente, existem autores que querem escrever guerras, mas existem muito menos que querem comprar esse livro. E se esse livro não tem quem ler,
não tem quem compra, perde o sentido escrevê-lo. Então, a mudança da guerra não está nos escritores de livro, está em quem? Lê. Conseguiram entender essa metáfora? Para não ter mais guerras, não se muda os escritores, se muda o povo que consome. Se quem consome adora guerras, vão ter mais autores para fazê-las. Se quem consome não quer guerras, os autores vão fazê-la para quê? Então a mudança da guerra não está lá fora nos líderes mundiais. Deus não está pensando nos líderes mundiais, Deus está pensando aqui, ó. Cada um de vocês. Se através do estudo de hoje, cada um de vocês que aqui está, entenderem que vocês são os consumidores dessa guerra, e pararem de consumir guerra, já começamos a mudar na guerra. Olha que interessante. Está aqui. Aqui tem muito mais potencial em eliminarmos a guerra do mundo aqui. Porque a mente de um grande líder bélico, você não muda. Se é um espírito bélico de milênios, como é que você quer chegar lá e mudar? Não tem lógica esse processo. Mudamos os outros. Aqueles que não são espíritos bélicos, mas que têm admiração, que têm a inclinação. Se você mudar ele, acabou. Vai chegar um tempo que esses líderes vão estar encarnados e eles vão mandar o seu exército, o exército vai falar, é paz. E não vão. O que é um líder médico sem o exército? Entenderam a mudança que Deus está ofertando? Deus não quer mudar a mente de espírito nenhum. Deus quer mudar os soldados. Deus quer mudar cada um de nós. Que não estamos enterrados nos processos kármicos das batalhas da antiguidade. Se Ele mudar a concepção de cada um de vocês aqui hoje, e a partir de amanhã vocês pararem de consumir a guerra, de se interessarem por ela, e outros, ela perde o sentido. Por isso Ficou que respondido? Por isso que eu acho que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, eu acho que ele é uma pessoa boa. É por isso que ele está resistindo ainda. Nada é por acaso. Se você parar para analisar que nada é por acaso, o presidente invadido não seria um acaso. Correto? Então, não existe certo e errado. Existem ações. O que aconteceu com o presidente da Ucrânia foi o excesso de dinheiro. Então, ali ele se perdeu um pouco. Porque para ele começou a ficar mais interessante a guerra longa por causa do dinheiro entrando. Só que o dinheiro estava entrando não para a população, porque já não tem mais população. Aonde está a população da Ucrânia? Na Europa. Não está na Ucrânia. O êxodo ucraniano para a Europa foi massivo. Então veio muito dinheiro para ele proteger o país dele, ao qual não tem mais população. A população frágil, a ideia de que você existe crianças na Ucrânia, existe porque são teimosas em lá ficar, porque a Europa abriu as portas. Qualquer ucraniano, criança, velho e adolescente muito novo, vai para a Europa. É a pé. Você não precisa pegar um avião. Você sai a pé. Não é algo... Você vai andando. Você entra na Europa andando. Não precisa de nada. Nem navio, nada. Você sai andando. Segurou os jovens e aqueles que podem lutar em guerra. A Ucrânia hoje ela é habitada pelos jovens e por quem pode pegar em armas. E essa guerra, ela foi sim da Rússia, porque existe um tirano querendo refazer a União Soviética, na ideia genial de ser o mesmo espaço territorial que a Rússia tinha na Primeira Guerra Mundial, que era a União Soviética. Então ele quer anexar, e é uma ideia dele, e ele vai fazer essa ideia acontecer enquanto ele tiver vida. Ele vai tentar. Agora, a Ucrânia, ela foi atacada, ela resistiu porque houve ajudas bélicas de outras nações e muito dinheiro. O quadro só está porque junto com as balas e as munições,
veio muito dinheiro. E muito dinheiro para poucos, não para muitos. Por isso que temos esse caos. Então você pode pegar um presidente bom de essência e falar a ele: olha esse $1.000, agora pega esses bilhões. Aí é o problema. Mas não é ele, é uma estrutura que se abasteceu desse dinheiro. Foi muito dinheiro, muito mais do que vocês possam imaginar. Então, vocês conseguem entender isso? Que a Ucrânia, ela é um país ligado à Europa territorialmente, e que a Europa falou: pode vir, só não sai quem não quer. Ela é uma terra vazia, porque quem tinha consciência pegou e foi embora. No início da guerra não, mas hoje não. Hoje só volta colocando a sua vida em risco. Hoje só vive na Ucrânia o encarnado que coloca a sua vida em risco. Porque ele sabe da guerra, a porta está aberta, não está fechada, e ele escolhe ficar lá. Isso é negligência. E ao ponto que passa ano, essa negligência é maior. Ok? Então, não existe bonzinho e nem malzinho. Existe a mente deturpada de um homem encarnado, que é o presidente da Rússia, que quer anexar as terras que já era da Rússia, como uma promessa de que ele vai unir a União Soviética novamente. Essa é a concepção dele. O mundo vai deixar ou não é uma outra história. E ele só não fez isso por causa da internet. Se não fosse a internet, ele já tinha invadido não somente a Ucrânia, mas a Bielorrússia, a Suíça e assim vai. Já tinha entrado para tudo aquilo ali. Okay? Ele ia invadir e ia entrar. Só lembre, as fronteiras não estão fechadas. O Zelensky falou: todos que quiserem sair pode, menos quem tem mais que 16 anos e menos que 55. Foi o presidente que falou isso. Aí a esposa vai deixar os filhos e o marido. Entendeu? Então, o bonzinho da história não deixou sair. E aí, quem é o bonzinho? O que invadiu ou o que prisionou seu povo para que não tivesse o livre-arbítrio? Você tem que ficar, porque se precisar de soldado é você que vai. Mas eu tenho câncer, fica aí. Mas eu tenho. Então, não existe a concepção de certo ou errado, de bonzinho ou malzinho da história. Em guerra, os dois lados estão errados. O invasor é o invasor? Sim. Mas quem está resistindo poderia ter dado o livre-arbítrio da população. Foi o que foi tirado. Foi tirado do povo ucraniano o livre-arbítrio. Quando ele mandou fechar as fronteiras, não do lado europeu, mas do lado dele. Só sai se você estiver nisso aqui. Mulheres, crianças, jovens menores de 14 anos, 15 anos. No início, ele liberou jovens menores de 16 anos. Os que ficaram, se tiverem 12 anos, não podem sair hoje. Porque está acabando os soldados. O que vai acontecer daqui a pouco? Pega uma criança de 12 anos, dá uma arma e vai. Então, quando você tira o livre-arbítrio de alguém de poder sair de uma zona de guerra, você já não pode ser bonzinho. Você já não pode se colocar num patamar superior daquele que está te invadindo. Quem está te invadindo está assumindo o risco de matar o seu povo. Mas se você proíbe o seu povo de sair, você está sendo assassino junto com quem te invadiu. Uma relação lógica. Entende? Por si só não existe bonzinho na história. Por isso que está o caos que está. Eu sempre tive muita curiosidade com as pandemias. Está acontecendo isso, está passando por isso. É uma situação assim, muito delicada. Eu não consigo entender. Parece que o mundo teve uma bagunça, então eu não consigo estar numa desordem e essa desordem não acaba mais. E isso está sendo muito pesado para mim, estou sentindo muito pesado. Eu sinto que eu carregando peso que eu não carregava antes da pandemia. Pela orientação sobre isso. Perfeito. Eu vou usar a pergunta do nosso irmão que fez agora sobre frequência, sobre vibração. O que aconteceu no mundo na época da pandemia? A instauração do medo, o medo da morte. Mas não foi instaurado o medo da morte em um grupo pequeno, foi instaurado o medo da morte em escala
gigantesca em todos os povos encarnados deste planeta. Esta onda de medo, se você sair da sua casa, você vai pegar o vírus e vai morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Você ficou, todos os encarnados naquele tempo, ficaram muito tempo em casa, sem poder se comunicar com os outros, ao qual o campo mental ficou prisioneiro do medo. O que fez com a vibração? Começou a vibrar medo. Quando você vibra muito tempo medo, você traz para si uma patologia chamada depressão. Porque você passa a ter medo de tudo, desenvolve uma depressão que vai te levar ao pânico. Então você traz de uma vibração, de um medo maior, para uma depressão interna, para a paralisação, para a síndrome do pânico. Acabou a pandemia, todos foram para a rua. A vibração ainda era muito grande, mas não uma só, a de muitos irmãos. Então, quando você saía na rua, logo depois que a pandemia começou a esvair-se, voltou a ter contato humano entre eles, você olhava para o outro, se o outro espirrasse, você saía lavando a mão, a cara, o rosto, virou uma paranoia. E se você traz essa paranoia para o campo mental, você vibra. O que acontece é que muitos vibraram no medo, muitos ainda vibram no medo. Então a desorganização que você narra é a desorganização ainda temerosa, e que a população ainda está com medo, porque ainda há irmãos, quando lembram daquele tempo, lembram da vibração do medo de morrer. E alguns se despertaram, seguiram em frente, e outros ainda não, ainda estão vibrando este medo. E é muitos irmãos encarnados vibrando no mesmo sentido. Então a desordem que você enxerga é a quantidade de espíritos que vibram no mesmo medo que não tinha antes. E tem hoje por causa da pandemia. Isso terá uma melhora, porque quando o teu cérebro pulsa muito medo da morte, pelo vírus, medo da morte, você não morre, ele fala, estou vibrando errado. E ele começa a esquecer, porque ele não guarda informações, ele esquece. Então, com o passar do tempo, acreditamos que algo em torno de 10, 15 anos à frente, o caos gerado vibratoriamente falando na pandemia, que fecha tudo e trancafia todo mundo em casa, vai demorar de 10 a 15 anos para ser desconstruído. Então, o que você sente encontra morada em muitos irmãos encarnados, muitos mesmo. E aí vibram essa vibração. Aí parece que está tudo de ponta cabeça. Mas o que parece que está bagunçado é como eu posso estar nessa vibração e alguém feliz, sendo que eu ainda estou com medo. Então a desordem do mundo é como o outro pode e eu ainda estou aqui, encontrando outros que estão no mesmo estágio que o meu, mas outros que estão vivendo a vida como se não tivesse tido a pandemia. Então a desordem maior é essa falta de entender por que alguns passaram pela pandemia da mesma forma que você e a vida segue. E você ainda encontra muitas dificuldades. Trauma vibratório devido às escolhas geopolíticas dos nossos irmãos encarnados naquele tempo. Repito, este quadro vibratório demorará ainda 10 anos à frente para começar a ser desconstruído. Mas é uma questão de vibração. A orientação que eu passo a vocês é vigir os teus pensamentos. Quando o pensamento for de medo, de tristeza, de depressão, jogue eles embora, afaste eles. Fala, eu não quero. Porque fazendo assim você obriga o teu cérebro a pensar coisas boas. Se você está vendo notícias ruins, você está assistindo. Você está mandando o teu cérebro vibrar o quê? Notícia ruim. Se você está fazendo isso, mude o conteúdo que você está assistindo. Você tem o poder de mudar o que você está inserindo no seu córtex frontal. Então, é escolhas. Então, passe a ter escolhas mais saudáveis para a vida. Sobre felicidade, sobre qualquer coisa que você goste, mas notícias boas, notícias positivas. Porque de notícias negativas sempre vão ter. Nós temos tantas notícias boas. Então, o que você insere de informação, você também vibra. Então, quer mudar? Comece a analisar o que você insere de informação para que você passe a vibrar outra energia. Aí tudo se dissipa.
Mas sim, vem da pandemia e sim, vem de muitos irmãos que vivem nessa mesma energia. Mas o mundo bagunçado, eu repito, a bagunça do mundo existe um grupo de encarnado que ainda não superou a pandemia e o outro que já nem lembra da pandemia. Então esse que não superou, olha para o que nem lembra e fala, como pode? Estávamos agora há pouco morrendo a milhões. Aí esse que superou fala, mas a gente continua morrendo a milhão? Nada mudou. Nada mudou. Eu disse isso a vocês e convido a vocês a pesquisarem. Números de mortes absolutas na pandemia foi menor do que é hoje. Entenderam isso? Consegue entender essa matemática? Se você pegar quantas pessoas desencarnaram no mundo na pandemia e pegar quantas pessoas desencarnaram o ano passado, vocês vão ver que é maior. Então a pandemia não foi um desencarne em massa, foi um desencarne regrado, como tem sempre. Todos os anos as pessoas morrem. Por quê? Porque na pandemia trancou todo mundo em casa. Então quem tinha que morrer de acidente não morreu. Quem tinha que morrer de queda de avião não morreu. Quem tinha que morrer de outras tragédias não morreram. Não tinha ninguém, então não morreu. Morreu de Covid. Tinha que morrer. Seja alguma coisa. Precisa desencarnar. Porque já estava escrito naquele ano que precisava desencarnar. Aí eu olhava e falava, Jesus, essa pessoa tem que cair, ser atropelada por um carro. Mas não tem carro na rua, e agora? Põe Covid não. Consegue entender? Sim. Aí nem era isso. A geopolítica estava tão perturbada que a pessoa morria de facada porque a esposa matou, porque ficar com o marido em casa todo aquele tempo que ninguém merecia. Chegava lá, é facada, não, é Covid. Então, houve essa distopia tão grande que a pessoa chegava morta de uma coisa e saía passava de outra para outra. Então, houve essa maluquice geopolítica. Bom, okay? Não vamos ainda entrar no assunto, mas ficar preso a isso? Não houve. Eu sempre peço, eu falo, irmãos, buscai a ciência, buscai números absolutos. Por que a mídia não fala em número absoluto? Por que você vai ter que pesquisar muito para achar esse número que eu estou falando a vocês? Porque não convém. Porque cai a narrativa de aquilo que foi uma tragédia. Porque se aquilo fosse uma tragédia, vocês podem ter certeza que eles iam falar assim, em 2019 morreu 100, mas em 2020, no auge da pandemia, morreu 200. Eles não falam, porque não há matematicamente essa prova, porque não houve. Não houve. Você tirou dos botecos que ia morrer encachaçado. Entendeu? Aí vai morrer do quê? Números absolutos. Se essa não fosse a verdade, a mídia estava jogando na cara de vocês. Fazendo outdoors enormes, como contagem dos mortos. Ah, morreu tantos. Sim, não morre mais de nada. Não tem mais morte de nada. É só Covid. Números absolutos, não houve acréscimo. Não houve. É só buscar. Quais são esses cargos assim, muito grandes, tipo Marpelo, Carvel, porque aquelas pessoas tinham que morrer naquele mesmo momento. E como que é grande? Porque se você fala de um desastre de avião, 204 pessoas num avião, Tem morrido em cada canto. o que é 204 em 8 bilhões? Então, o que nos choca é 204 pessoas num avião que morreu. Aí eu falo a vocês que a cada 3 segundos morre uma mulher no mundo vítima de um estupro. E se a gente pegar um grupo de 30 minutos, 10 mulheres, 1 hora, 20 mulheres, quantas horas precisaríamos de mulheres estupradas no mundo para encher um avião? Ah, não, mas eu tô falando Sim, às é vezes só para ver a pessoa quantidade. tá junto. Existe isso. Existe, sim. Ninguém desencarna isso. Ah, eu preciso desencarnar não sei do que, vai para o avião que vai cair. Não. Vai para o avião quem precisa cair de avião, quem precisa morrer subterrado, quem precisa morrer afogado. Isso é calculado. Eu só quero que vocês analisem desencarne em massa. Desencarne em massa foi a tsunami do Sri Lanka. 250 mil pessoas ao mesmo tempo.
Isso é um desencarne em massa. 250 mil pessoas em 8 bilhões é uma porcentagem considerável. Um avião de 200 pessoas, um prédio com 100 pessoas, não é um desencarne em massa. É um desencarne em grupo. Desencarne em massa é na casa de milhar para cima. A pandemia não é um desencarne em massa, porque não foi no mesmo local. Foi espalhado em todo o planeta. E em números absolutos não deu. Exato. Agora, na casa de milhões, sim. Aí é desencarne em massa. Só em Hiroshima, por exemplo, Foi. Podemos dizer porque ela foi um desencarne em massa imediato e ainda um desencarne em massa continuado devido à irradiação. Então ela houve sim. Mas não falo porque não foi um acontecimento natural, foi causal, não foi provocado. Então ela é um outro processo. Mas, em verdade, quem morreu na bomba tinha que morrer. Porque tem outros que estavam lá e não morreram. Não perto, mas estavam próximos, não nada disso. Aí já vamos lá. Já vamos aqui, eu não esqueci de vocês. Já pegando, tem uma lógica da espiritualidade que eu não entendo muito bem. Quando, por exemplo, as pessoas, por exemplo, tem lá o cara lá que chama, esses caras lá no Londres, essas pessoas. Terrorista. É um exemplo, né? Mas existem outros exemplos. Acho que eu vou vocês. Então, por exemplo, aquele grupo teve morrer definitivo. Mas a espiritualidade usa uma outra pessoa que ela vai ter um débito. A espiritualidade usa uma pessoa para adquirir um débito para que outras pessoas se morram. Essa é lógica, eu não entendo muito bem. Eu vou explicar rapidamente. A espiritualidade não escolhe ninguém. A pessoa, ela tem o débito dentro dela de ser um assassino e um fanático. São dois débitos. Ele é um assassino e ele é um fanático. Só que ele é um assassino e fanático não nessa vida, não nesse corpo, em outras vidas. Porque religião e assassino andam de mãos dadas há muito tempo. E a própria história da igreja. Então, isso andou de mãos dadas. Nesta vida ele está encarnado, um fanático e ainda um assassino. E quando junta essas duas inclinações com uma religião pragmática, ao qual te promete 40 virgens se você matar 200, eu sou fanático e sou assassino. Juntou a fome com a vontade de comer. Então, a espiritualidade não escolhe alguém que não tem débito. Deus não faria isso. Não escolhe ninguém. A pessoa tem um débito. Aí ela pega o débito que ela já tem, a inclinação que ela tem, e executa uma missão religiosa utópica, de ignorância do espírito encarnado e dos espíritos que lá estão, e concretizam isso. Mas se você olhar na história da humanidade, isso sempre aconteceu. Só que com muito mais frequência, hoje acontece menos. Então esses espíritos estão se arrependendo. Mas aquelas pessoas que morrem por conta da ação. Eram aquelas que matavam antes. Morre nenhum inocente. mas Nenhum faz inocente. A espada que se fere, a espada será ferida. Então os que estão na mesquita rezando, pedindo perdão, pedindo a Deus, são os que matavam antes e que se arrependeram. Então está na oração quem era assassino que se arrependeu. E aquele que não se arrependeu é fanático e assassino, vai entrar na mesquita e vai destruir. O que acontece é que cada vez menos tem menos na mesquita. Consegue entender isso? Por quê? E menos homens bombas? Porque já está se purificando. Isso, há uns 200, 300 anos, vai ser só história. Porque os espíritos estão se purificando. Okay? Então, há 200 anos isso some. Então, não é escolhido ninguém. A pessoa tem que ter as inclinações. Você não consegue pegar um espírito encarnado e falar, você vai lá e mata, se ele não for assassino. Não entra. Ele nem escuta. Se eu pegar qualquer um de vocês que não tem a inclinação de ser assassino, e falar mata, 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 nem escuta. Agora, quer saber se você tem inclinação de assassino ou não?
querem fazer essa autoanálise ou posso ficar quieto e passar essa? Quando algo acontece, vocês pensam assim: ah, se fosse comigo eu matava. Se alguém tem esse pensamento, parabéns, não são assassinos. Aqueles que sorriram e ficaram quietinhos, ainda tem esse karma para ser superado. Bom para você. Mas, se fosse comigo, eu acho que eu esquisinhava, enforcava, eu matava. Se você tem essa reflexão sobre um ato que acontece com o outro, é porque ela faz morada dentro de você. Bater só um pouquinho. Já estamos melhorando? Já estamos melhorando? Só para a gente elucidar. Certa feita atendi uma moça que veio ao centro e logo quando ela sentou, ela estava cética, porque foi uma amiga que tinha mandado a ela. E quando às vezes nós encontramos uma pessoa muito cética, a gente conta uma historinha para ela. Eu contei para ela uma historinha de uma professora de um século atrás. E a professora tinha um costume no Brasil do século passado, que era a colher, a régua na mãozinha. Não podemos falar palmatória, porque a palmatória era da escravidão, mas o sistema educacional brasileiro trouxe da escravidão a palmatória e usava uma colherzinha de madeira, às vezes, na escola, quando a criança era arteira, talvez, ela tinha que colocar a mãozinha e tomava uma colherzada. Eu contei essa história para ela e ela começou a dar risada quando eu terminei de contar a história. E eu falei para ela assim: é porque isso passa na tua mente? Ela, muito. Só que hoje eu não posso. Ela continua sendo professora nessa vida, porque se ela é professora na outra, nessa ela é também. Aí ela falou: eu não posso na escola, mas com meus 3 filhos, quando eles fazem malcriação, eu brinco de bater a colherzinha na mãozinha deles. Nós ainda somos o que éramos, só que uma versão melhoradinha. Então hoje a gente só pensa em matar, enforcar, esganar, pôr de castigo. Se a gente pensa é porque antes a gente praticava. Então tá bom, porque a gente vai estar errando menos. Ok? Vamos aqui rapidinho lá e aqui encerramos, ok? Para termos essa dinâmica. Sabe como você sabe que Deus é bom? E você sabe como que você sabe que Deus é bom? Ele afastou todas as armas de perto de você. Essa é a bondade de Deus. Você veio de você mesmo da outra vida, se tiver enganação, mas não é regional, não se preocupe. Sim. Ainda bem. Deus é tão sábio que te afastou das águas. Ó, só um adendo sobre isso. É interessante o que você me relata, porque isso é muito normal para os seres encarnados. E aí eu trago a informação. Sabe o que mais inibe as nossas ímpias hoje? A internet. A gente tem medo de ficar famoso lá, errado. Então, hoje tem câmera em todo lugar, é tudo vigiado, e isso inibe muito as nossas ímpias. Então, hoje, quando você fala assim, eu quero matar meu marido, aí você fala, nossa, mas tem tanta câmera que é capaz de eu ser preso e esse condenado não morrer mesmo. Não, é quando eu cheguei a pensar assim, o meu ódio, eu não queria saber da consequência. Hoje eu vejo como Deus no meu pensamento.
Amadurece. A tua vontade. A mãe irada, quando faz. A mãe não tem o direito de fazer. A mãe não tem direito de nada além de tomar conta da vida dela. Se machuca um filho meu, eu não reagir. Deixa eu perguntar um caso. O pai que matou o estuprador da filha de 12 anos, e esse caso recente do pessoal que espancou até a morte o rapaz que abusou da criança e escondeu lá. Vamos por partes. A mãe não tem direito a nada, ela tem direito a ser mãe e tomar conta da vida dela, para não agradar os débitos dela. Certa feita, conversando Douglas em suas dúvidas e questionamentos, ele perguntou assim: todos nós temos defeitos? Eu disse: todos. Vós, irmãos encarnados, e nós, espíritos. Porque se nós não tivéssemos defeitos, nós não estávamos na Terra. O que nos conecta neste planeta são os nossos defeitos, a quantidade deles. E ele me perguntou assim: eu sempre oro ao Pai para que eu siga no caminho certo, mas existem coisas que eu sou meio radical. E eu disse a ele: todos são. Todos nós temos a nossa maldade. Nós somos maus por essência. É o que nos conecta neste planeta. Vai vendo o diálogo que eu estava com Douglas. E ele então falou assim: eu sei a minha maldade. Eu disse a ele: pois bem, qual é? Mexe com o meu filho. Se mexer no meu filho, eu mando para Deus. Isso, Douglas, que está aqui hoje prestando mediunidade. Percebe? Então, nestes casos, quando o espírito é tão radical a este ponto, que é o do Douglas, Deus não vai colocar no seio da família dele um filho que precisa passar por esta provação. Porque se for, o Douglas vai matar o indivíduo. E sem remorso. Ele sabe que vai agravar o débito dele, vai falar: papai do céu, estou te mandando previamente, e depois eu vejo o que eu faço. Então, cada um sabe o calo que te aperta. Então, tem pessoas que no relacionamento amoroso é a fragilidade. Tem mulheres, se o marido trair, ela mata o marido, mata mesmo. Homens, se a mulher trair, o homem mata a mulher. É a fragilidade. Todos nós temos a nossa fragilidade. Nosso calcanhar de Aquiles. Mexeu ali, a gente fica cego. Literalmente cego. Então, por si só, já responde ao pai que matou o estuprador da filha. E, em verdade, o Douglas fala naturalmente: se for com ele, ele mata também. E ele já nos advertiu: afasta esse cálice, Joseph, senão eu vou atrasar minha existência. É escolha. Perante a lei do homem e perante a lei do Deus. Ele sabe. Depois eles vão reclamar das consequências. Ponto. Assim como esse pai sabe as consequências da lei do homem, não é legítima defesa perante a lei do homem e não é legítima defesa perante a lei de Deus. São dois atentados. Perante a lei do homem é um crime e perante a lei de Deus também é um crime. Ponto. Não existe eu matei por quê? Não, você matou porque você quis, indiferente ou não. A tua dor, o teu calcanhar de Aquiles, tudo certo, mas ainda assim é um crime. Ok? O linchamento. O linchamento é um processo diferente, porque o linchamento é um processo antigo da humanidade, primitivo, ao qual era a punição da lapidação protegida pela igreja. Ok? Todos concordam? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. O processo de lapidação era: pega o pecador, coloca em praça, põe os mais velhos primeiro, os mais jovens, fala o pecado e taca a pedra nele. Isso é um linchamento. Então, o linchamento, seja ele qual for, por qualquer motivo que for, ele é um ato primitivo que nós cometíamos antes, protegidos pela lei do homem e pela lei de Deus, em aspas, da Antiguidade, no Antigo Testamento, ao qual não vivemos mais sobre essa alcunha. Então, o linchamento, ele é um processo kármico. Aquele que está sendo linchado, ele está sendo linchado porque ele linchou muito. Então, hoje, pela espada que ele feriu, ele vai ser ferido. Aqueles que lincham devem ser grupos menores a cada vez, para que encerre esse processo e não haja mais a necessidade de reparação desse karma. Então, é diferente de um grupo e de um ato ao qual alguém for incumbido pela sua dor maior. Ok? Mas ainda assim são atos. Ok? Vamos lá e encerramos aqui, senão vamos ficar a noite inteira. Por mim, tudo bem. Concordam? Nem está calor, eu nem sinto nada.
A depressão, ela é do espírito encarnado. O espírito obsessor agrava. Então, quando há um espírito obsessor em cima da depressão, chama-se depressão maníaca possessiva. Há um outro nome, há um outro termo. Então, a depressão é uma patologia. A maníaca possessiva significa que dentro da depressão patológica existe um espírito que é maníaco e que te leva a uma possessão. Maníaca, depressiva, possessiva. Então, é uma depressão mais agravada, mais acentuada. Mas a origem primeira é do corpo. Eu já ensinei a vocês, guardem sempre. Um espírito, ele não cria nada em vocês. Ele pega o que lá reside e acentua. Se você tem medo, ele pega o teu medo e agrava. Se você tem depressão, ele pega a tua depressão e agrava. Se você é ganancioso, ele pega a tua ganância e aumenta. Se você é negativo, ele pega a tua negatividade e aumenta. Ele acentua o que em você faz morada. Isso faz com que você tenha responsabilidade. A responsabilidade de vocês. Não pode falar que tudo é do espírito. Aí o espírito fala, ela me culpa, mas ela é assim. Eu só faço isso. Eu só pego o que nela mora e aumento. Ela só aumenta o volume. Mas tem que ter em você. Ok? Então sim, a depressão ela pode ser maníaca possessiva? Pode. O espírito obsessor ganha um campo vasto para obsediar pessoas depressivas? Pode, ganha. Porém a depressão é patológica. Ela é do espírito encarnado. O obsessor só acentua. Ok? Então é de responsabilidade do encarnado. É igual quando você está chorando. Chora, 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 chora. Aí você pensa, nossa, por que eu estou chorando? Aí chora, chora. O choro inicial é teu. Aí você está chorando e a causa não é louvável, vem um outro espírito choroso. Aí abraça você. Aí vem outro. Na hora que você vê, você está com 5 irmãos abraçados com você, tudo chorando. Aí não tem mais lágrimas, você está lá. Aí você para racionalmente, teu espírito fala, ei. Aí você fala, nossa, eu estou chorando ainda. Estou chorando. Aí você não para, fica horas. Aí não tem mais lágrimas, não tem mais nada e os espíritos estão lá. Aí você anda, vai os 5 atrás de você. Aí você vai pra lá. Aí entra na igreja, fica tudo aqui. Vem no centro, fica aqui. Aí você vai embora. Aí tudo bem. Aí chega lá, nossa, ele sai tudo correndo atrás de você. É assim que funciona. A vigília é do encarnado. Vocês têm a responsabilidade. Estar encarnado, vocês são responsáveis. Tudo que o espírito obsessor faz é apenas acentuando o que você faz morar. Ok? Isso só já elimina a culpa dele. Por que o cachorro entrou na igreja? Por que o obsessor está pegando vocês? Porque a porta está aberta. Simples assim. Okay? Para encerrar ali a sua ansiedade enquanto tem Todo sentimento nosso, são descendentes de algumas raízes mais profundas. O sentimento de sentir raiva, intolerância, todos os dias, por nada, ele vem da raiz de rejeição. De qual raiz que ele provém? Quando identificamos que uma ação nossa ela é profunda, como a ira, como a indignação, como o inconformismo, quando conseguimos identificar que atos nossos são profundos, nós devemos analisar primeiro a ciência, que é Freud, buscar na infância os traumas infantis. Quando você conseguir encontrar, mas como que eu vou gostar do meu pai? Olha o que ele fez comigo na minha infância. Então tem correlação. Você achou a origem. Quando você tem pais e mães amáveis, que nunca te podaram de nada, que nunca fizeram nenhum trauma, e você os odeia, e você olha para a vida e não tem causa, aí é a vida passada, aí é mais profundo. Mas quase que na 80% dos casos, você vai encontrar o trauma infantil, na primeira, segunda infância, terceira, adolescência. Então, é uma análise de si mesmo. Ou você faz isso sozinha, ou você procura ciência, psicólogo, psiquiatra, para poder auxiliar você na desconstrução desses traumas, ao qual você vai cair nos 20%, 30% que são de vidas passadas. Aí não há psicólogo, não há nada que vai resolver, aí é você mesmo. Mas como mudar essa raiva frequente diária o tempo todo? Por isso que precisa nascer várias vezes. Nossa, mas aí vamos lá, né? Olha como Deus é bom. Ele poderia falar que você tinha que resolver tudo nessa vida. E aí, como é que fica aí? Eu
Não tem um atalho? A gente se esforça. Existe um atalho. Um atalho. Eu vou te falar um atalho bom. Sim, lá vem. O Douglas vai deixar eu falar, ele segurou, mas ele vai deixar eu falar. Olha como é interessante. Ela disse assim para a pergunta dela: eu tenho muita raiva, muita ira em determinado assunto com determinadas pessoas da minha família. Ponto. Como que eu posso superar isso mais rápido? Não tem um atalho? Eu falei para ela, por isso que nasce várias vezes. Você não precisa fazer tudo nessa vida. Você pode nascer outra. Ela falou assim, mas não tem um atalho? O atalho mais perfeito para este caso é perder a voz. Fica mudo. É um atalho. Você pode ficar surdo. Também é um outro atalho. Porque se você não escuta, você não se incomoda. Se você não fala, você não blasfema. É um atalho. Por isso que espíritos sábios, no auge da sua sabedoria espiritual, ao reencarnarem, falam assim, tira minha voz e minha audição, porque se eu as tiver, eu vou errar de novo. É um atalho. Agora você escolhe, você pode pedir para Deus. Então está tudo certo, enfrenta a família e bora para cima. Entendeu? E olha que a visão ainda vai ficando cega quando vai ficando cega. Porque a gente vê menos. Se a gente vê menos, a gente se incomoda menos. Eu só queria aprender a lidar com essa raiva diária, alguma coisa que, tipo assim, porque igual, a depressão, muda os pensamentos. A raiva. Muda os pensamentos. É o mesmo ensinamento. Mas como mudar os pensamentos da raiva? Então, isso só que eu queria saber. Aguinha na boca, aguinha na boca. Eu acho que eu dou tanta importância para aquilo que está Mas é acontecendo. difícil também, mas se mais aguinha na boca, tá tudo certo. Fica com uma garrafinha de água. É bom que vai ficar bastante tempo. Cada vez que ela precisar blasfemar, colocar água na boca, vai ficar bastante hidratado. Eu quero uma observação na frase que narrei agora. Espíritos sábios, no ápice da sabedoria, ao reencarnarem, pedem para serem cegos, surdos e mudos. Significa que a gente não é tão inteligente assim. Exato. Aí nós pegamos um cego, mudo e surdo de nascimento e falamos, oh pai, que pecado ele fez. Aí a alma reluz. Aí a nossa que estamos ali reclamando com Deus estava escuro. Aí buscamos Jesus. Felizes os cegos, surdos e mudos, que não podem ver a maldade, nem escutar a maldade, nem entender a maldade. Felizes esses. Correto? Jesus já nos ensinou. Ele deu o caminho. A gente não quer. Quer ser tagarela, quer escutar tudo, quer ver tudo, quer tomar conta da vida dos outros. Podemos encerrar. Pensem no ataque para a próxima vida ser mais evoluído. Eu já vou me despedir de vocês. Não vamos ter um abraço hoje, porque o Douglas amanhã parte para Novo Horizonte, para ter um outro estudo lá. Então ele vai precisar descansar um pouco mais cedo. Aqueles que estão no trabalho podem esperar que vamos terminar os trabalhos na sala. Vamos fechar os nossos olhos por um instante na certeza de que foi Deus que nos uniu aqui na noite de hoje, para sermos um só corpo e um só Espírito, e a uma só voz, na cantiga que peço a vós, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em seus olhos, saiba que Deus preparou o sol pela manhã, que virá e te trará nova oportunidade de recomeçar. Porque cada noite que inicia, em cada manhã que se apresenta, é uma nova oportunidade de recomeçar. Recomeçai amanhã como se fosse o primeiro dia de sua jornada e terminai-o como se fosse o último. Aproveitai a vida biológica de maneira a progredir a tua existência em experiência, em aprendizado, em vivência. Porque o tesouro do céu é a soma de tudo que viverdes na terra, tudo que aprendestes, tudo que evoluir é o teu tesouro do céu. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que Cristo nos ensinou, dá-se por encerrados os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.